A decisão sobre ter ou não filhos e a escolha do momento certo de engravidar são direitos de todos nós. Direito mesmo, garantido na Constituição por meio da Lei do Planejamento Familiar. E no SUS existem vários métodos para evitar a gravidez. 2 deles são definitivos: a vasectomia e a laqueadura, também conhecida como ligadura de trompas. Depois dessas cirurgias, o homem e a mulher não podem mais ter filhos. Por isso, a decisão deve ser muito bem pensada, né? Mas você sabe dizer quem pode fazer essas cirurgias pelo SUS? Hoje a gente explica quais são as regras. Também vamos mostrar como esses procedimentos são feitos e desfazer alguns mitos relacionados à vasectomia. Continue com a gente, continue ligado, que o programa começa agora mesmo. E quem está aqui comigo para falar sobre a vasectomia e a laqueadura de trompas é a médica ginecologista Tereza Maria Pereira Fontes, que trabalha no Hospital Municipal da Piedade, no Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Tereza? Como vai? Tudo bem, Marcelo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje para a gente falar desses assuntos que trazem tantas dúvidas, né, normalmente para as pessoas. E é um direito, a gente consegue ter acesso pelo SUS a essas cirurgias e muita gente não sabe, né? É verdade. Agora, são 2 métodos definitivos. O que a gente deve levar em conta antes de optar por eles? Na verdade, ter a certeza absoluta de que não quer mais ter filhos. Por isso, a gente sabe que antes de tomar essa decisão, né, que é uma decisão definitiva, embora a gente saiba que existem cirurgias para reversão, a gente tem que considerar como um método definitivo e pensar bem sobre o assunto. Até porque o SUS realiza esses procedimentos, né? Mas a reversão ela é feita em casos muito especiais, em unidades especiais, na verdade, voltadas para a reprodução humana, não é isso? Exatamente. No SUS, a gente oferece os métodos contraceptivos definitivos, né, a vasectomia e a ligadura de trompas, inclusive oferece em larga escala, né, mas a reversão ela não é realizada rotineiramente no SUS. A gente precisa de alguns hospitais conveniados e de referência em reprodução humana. E aí já é um pouquinho mais complicado, né? E também, no caso da laqueadura, é bem difícil, né, fazer essa reversão, não é isso? Sim, a taxa de sucesso na reversão da ligadura, ela é bem menor do que na vasectomia. Uhum. E criar a expectativa de que isso vai acontecer, né, é ruim. Tem que tomar a decisão, então, Exatamente. Pensando que de fato não vai se arrepender, né? Verdade. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver como é que funcionam essas cirurgias, né? No que consiste essas cirurgias? Vamos dar uma olhada? A gente tem primeiro uma explicação sobre a laqueadura, gente. Vamos ver, a gente tem o sistema reprodutor feminino, né? Ali com os óvulos passando pelas trompas de falópio e para evitar a gravidez e para realizar esse método, acontece justamente uma interrupção dessa trompa de falópio, para que esse óvulo não saia das trompas de falópio e não haja a fecundação. Olha lá, a gente está vendo o detalhe, ele não consegue sair pelas trompas, né, doutora? É isso mesmo. Esse método, né, é um método que interrompe o caminho de encontro do óvulo com o espermatozoide. E existem várias técnicas, né? A gente mostrou ali que há uma interrupção, mas essa interrupção pode ser feita de várias maneiras. Exige anestesia no caso da laqueadura? Fala um pouquinho sobre essa operação. A gente precisa fazer todo um procedimento de uma cirurgia, realizar exames pré-operatórios, a paciente internar, realizar uma anestesia, né? Realizar um procedimento cirúrgico, uma recuperação também pós-operatória, ou seja, tem muito mais complexidade, né, na realização da laqueadura do que na vasectomia, que é um procedimento com uma anestesia local, ambulatorial e de rápida recuperação. Então nem precisa de internação. Nem precisa de internação.
Olha É feito só. ambulatorialmente. E a gente falou da taxa de sucesso no caso da laqueadura e no caso da vasectomia? Também é muito alta, a taxa de sucesso é bem alta. A gente só tem que tomar cuidado que no pós-operatório você precisa de um tempo para zerar os espermatozoides que ainda ficam no canal, na uretra, no canal da urina do homem, né? E então a gente tem que esperar um tempo que em média de 60 dias, né? Para poder liberar a relação sexual como protegida, né? Protegida, sim, sem o risco da gravidez. Sem o risco da gravidez. Na verdade, tem que ser sempre protegida, e né? é muito importante, pois é, a gente aproveitar essa palavra protegida para trazer aqui a informação, gente, de que esses métodos, eles evitam a gravidez, mas eles não protegem contra HIV, sífilis e outras infecções transmitidas por meio do sexo. Isso é muito importante. Mesmo tendo feito a cirurgia, é necessário usar um método de barreira, que são a camisinha masculina e a camisinha feminina. Sempre, que também são distribuídos no SUS. Pois é, são vários métodos distribuídos no SUS, vários né? métodos. E a pessoa tem que estar, então, atenta a isso, para não correr nenhum risco. Às vezes a intenção é só evitar a gravidez, mas esquece de se proteger também. Do lado da saúde, verdade. Exatamente, dessas outras formas. Vamos dar uma olhadinha, porque existem regras, né? Tanto para essas cirurgias serem realizadas no SUS, quanto também no setor privado. Na verdade, essas regras são reguladas pela Lei de Planejamento Familiar. Então, vamos dar uma olhadinha quem pode fazer a laqueadura e a vasectomia. Vamos ver. Olha lá, gente, é necessário ter mais de 25 anos, ter ao menos 2 filhos vivos, ter a autorização do parceiro ou da parceira, ou então você pode fazer a vasectomia, ou no caso a laqueadura, né? Esse último item é para o caso da laqueadura. Você pode fazer quando a futura gestação possa oferecer um risco de morte para a mulher ou para o bebê. Eu quero trazer uma informação aqui, porque a gente tem um projeto de lei que pretende mudar essa necessidade de autorização do parceiro e da parceira. Sim, Marcela, tem sim. É um projeto de lei que, na verdade, ele só quer atualizar um pouco essa lei, que é de 1996. Antiga, né? E talvez isso explique essa necessidade de você precisar de uma autorização de um outro para uma cirurgia que é do seu corpo. Evitar a necessidade de que o parceiro concorde com o método, né? E também permitir que a ligadura de trompas, ela possa ocorrer no período imediato depois do parto. Porque ou do hoje abortamento. não pode. Não pode, não. Tem que haver ao menos 42 dias transcorridos depois do parto ou do abortamento para realizar. E isso é uma dificuldade também, né, no caso da mulher, porque se a mulher fizer uma cesárea, ela já fez ali, já fez a cirurgia, poderia em seguida fazer logo a laqueadura, em vez de esperar esse tempo para fazer uma nova cirurgia. E uma nova internação, né? Um novo procedimento. Um risco maior, né, também, Sim. porque toda cirurgia envolve riscos e aí você está de novo submetendo essa mulher a esse risco, né? Sim. Mas qual era a intenção de trazer essa condição, né, da mulher não fazer imediatamente após a cesárea? Eu acho que, na verdade, havia-se uma preocupação grande de que a cesariana ela era realizada no Brasil, assim, motivada pela ligadura. Né? E aí isso talvez fosse uma questão por conta da altíssima taxa de cesariana que a gente tem no Brasil, né? Mas a gente continua com essa taxa alta, né? Continua com essa taxa alta. Mesmo tendo essa condição para fazer a laqueadura. Mesmo tendo essa condição. Então, eu acho que poderia ser revista, né? Eu acho que até o próprio projeto de lei, né? Ele poderia revisar também essa condição de não poder realizar durante o ato da cesariana. E além desse tempo que deve haver de intervalo entre a cesariana e uma laqueadura, existe também um tempo de espera de 60 dias, desde quando você ali manifesta o seu primeiro desejo até você realizar
a cirurgia, mas eu quero deixar para falar isso no próximo bloco. A gente vai explicar então um pouquinho por que deve haver esse tempo de espera antes de você fazer uma cirurgia de laqueadura ou de vasectomia pela lei brasileira. Daqui a pouquinho a gente volta. O Ligado em Saúde está de volta e hoje eu estou na companhia da médica ginecologista Tereza Maria Pereira Fontes, que está explicando tudo para a gente sobre a vasectomia e a laqueadura. A gente viu no bloco anterior, né, doutora, como que são essas cirurgias, né, no que consiste, quem pode fazer, tanto no SUS quanto por meio dos planos de saúde. E agora a gente vai ver a história da Rosiane, que optou pela laqueadura 10 anos atrás. Vamos ver. Meu nome é Rosiane, tenho 34 anos, sou mãe da Daiane e do Caio. A Daiane tem 16 anos e o Caio tem 10 anos. Faz 10 anos que eu fiz a laqueadura. Eu e o meu esposo, que na época era vivo, nós optamos em fazer a laqueadura porque nós viemos de família que tiveram muitos filhos e optamos por ter só 2. A obstetra me encaminhou para assistente social, que ela queria ter certeza se era isso mesmo que eu queria, juntamente com meu esposo, que era na época vivo. Nós passamos pela assistente social, eles deram um papel para a gente, a obstetra deu um papel para a gente assinar com 3 meses de antecedência, para a gente ter certeza mesmo se era isso mesmo que a gente queria. E nós assinamos, porque nós estávamos certos do que a gente queria e graças a Deus correu tudo bem. A minha recuperação foi muito boa, sem problemas nenhum. Não me arrependo. Eu agradeço a Deus por ter feito. Foi uma oportunidade que eu tive. Eu agradeço muito, sou muito feliz até hoje por ter feito. Os meus filhos significam para mim a minha vida. Tá aí, para Rosiane foi ótimo. Ela não se arrependeu. Tá feliz com a escolha dela, né? E é uma decisão muito pessoal. Sim. Né? Seja se a pessoa estiver, enfim, casada ou se estiver solteira, é uma decisão que merece um tempo de reflexão e daí essa necessidade de se esperar os 60 dias entre a manifestação do desejo pela cirurgia e a cirurgia, a realização da cirurgia em si. Mas como que a gente faz isso, doutora? Onde que a gente pode manifestar esse nosso desejo no SUS pela vasectomia ou a laqueadura? Essa manifestação, ela é através de um documento, né? Esse documento é assinado pela paciente e pelo parceiro, né? E esse documento, ele fica anexado junto ao prontuário do paciente. Mas como, e aí, é onde que ela faz isso? É numa unidade básica de saúde ou já é na unidade básica? Ela já é mesmo ao escolher o método, né? Ela faz essa manifestação expressa da vontade por escrito, assinado por ela e pelo parceiro. E ela, quando chega ao hospital para realizar o procedimento da laqueadura, ela já vai trazer essa manifestação expressa, assinada, né? Um termo de participação de um pequeno curso de que ela viu e tomou conhecimento sobre todos os outros métodos e que a escolha dela foi a ligadura. E aí a gente tem que esperar, de fato, 60 dias da data da assinatura desse documento até a realização efetivamente da ligadura. Mas isso é muito bacana que acontece no SUS, né? Porque você vê, esses 60 dias, na verdade, ela pode frequentar um curso ali, ela vai ser orientada, vai ter uma equipe multidisciplinar, na maioria das vezes, na maioria das unidades, que vai conversar com essa mulher ou com esse homem para entender os motivos dela, para orientar, ver se de repente não haveria outro método que também fosse melhor para ela. Então, é bacana que não é um tempo qualquer, é um tempo também de produção de informação, né, de conhecimento. Sim, claro, e é importante que isso realmente aconteça para que ela escolha esse método definitivo baseado no desejo dela, mas tendo conhecimento de todos os outros métodos. Isso é muito importante. E a gente já falou no bloco anterior, né, que se comparado à vasectomia, a laqueadura é muito mais complexa, enfim, traz mais riscos. Mas alguns mitos ainda impedem que os homens optem
pela vasectomia. Às vezes tem um casal ali, aí fica naquela, quem faz, eu ou você? E o homem acaba tirando o corpo fora e a mulher é que vai fazer a laqueadura. Por isso, a gente vai ouvir um urologista que vai desfazer os mitos em relação à vasectomia. Vamos dar uma olhada. Normalmente é feito com anestesia local ou com uma sedação para o paciente dormir e quando acordar já acabou o procedimento. A principal pergunta é se vai ter alguma alteração na função sexual, no desempenho sexual do paciente. Isso é um mito, né? A cirurgia consiste em somente seccionar, em cortar os canais por onde os espermatozoides passam, então não interfere em nada de inervação, irrigação, então o paciente continua com o desempenho sexual que ele tinha antes do procedimento. Outro mito que o paciente tem, na verdade é até uma dúvida, é quanto à ejaculação, né? Se ele continua ejaculando normalmente depois do procedimento. E sim, a ejaculação não muda, porque os espermatozoides eles são apenas uma pequena parte da composição do sêmen. O sêmen ele é produzido pela próstata, pelas vesículas seminais, então, tirando os espermatozoides, não tem nenhuma alteração do ponto de vista ali da quantidade do sêmen, por exemplo. Muitos pacientes também ficam em dúvida, né, se o paciente engorda depois da vasectomia, né, como se fosse uma castração. Mas não, a vasectomia não é uma castração, você não mexe com nada de hormônio. Você somente bloqueia a passagem dos espermatozoides. Tá aí, né? Tem mais algum mito que você costuma escutar no seu trabalho ali, na lida com os pacientes? O que mais você acredita em relação à vasectomia que acaba impedindo os homens de realizar esse procedimento? Eu acho que o medo também de fazer o procedimento numa região muito delicada e muito sensível, o medo da anestesia local, no local onde é realizado o procedimento, isso também é motivo de temor por parte dos pacientes, né? Mas eu acho que o principal deles é em relação ao desempenho sexual, como foi muito bem falado pelo colega. Os pacientes ficam com um certo receio de ter o seu desempenho sexual afetado por causa do procedimento da vasectomia. E ele já, como ele bem falou, não, isso é realmente só um mito, né? E a gente precisa esclarecer talvez um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu acho que aqui o canal vem com essa proposta, né? Com certeza. De divulgar mesmo essa informação para a população masculina em relação à vasectomia. E doutora, é raro de acontecer, mas pode acontecer de haver um retorno ali daquela condição, daqueles canais, por exemplo, no caso da vasectomia, se unirem novamente e esse homem voltar a produzir e ejacular com espermatozoides? Sim, a taxa de falha é pequena, mas como a gente conversou... A falha seria isso, exatamente. Exatamente, a falha seria isso, né? Uma recanalização, né? Isso depende muito da técnica que é utilizada, né? Mas existe sim uma chance de recanalização, principalmente no procedimento de ligadura de trompas. No de ligadura é mais comum do que no de vasectomia? São raros. A recanalização ela é rara, a taxa de falha é pequena, mas ela é um pouquinho, comparada com a vasectomia, na ligadura de trompas é um pouquinho maior. Mas pode acontecer, por exemplo, dessa recanalização, no caso da vasectomia ou até da laqueadura, acontecer muito tempo depois? Anos depois? Olha, em geral, quando acontece logo após a realização do procedimento, dentro daquele primeiro ano ou segundo ano. É muito mais raro isso acontecer tardiamente. Geralmente, quando acontece... acontece após logo o procedimento. Após a cirurgia, né? O procedimento. Do primeiro, segundo ano do procedimento. Tá certo. E no caso, diferente do homem, né? No caso da mulher, assim que ela realiza a cirurgia, não há mais o risco, né? Não é como o homem que precisa ainda esperar um tempo para que aquele espermatozoide que ficou ali saia na ejaculação. Para a mulher não tem esse tempo, não né? tem. É imediato. E ela já sai protegida. E não tem nenhum problema esse óvulo continuar ali? Ele deixa de ser produzido em algum momento? Não, ela não deixa de ovular. O óvulo, ele continua sendo produzido. A única coisa é que ele não vai
encontrar com o espermatozoide no caso de uma relação sexual. Né? O óvulo vai ficar ali e vai ser absorvido mesmo na luz da trompa, ou se ele cair na cavidade interna do abdômen, ele vai ser absorvido. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, o SUS oferece 9 métodos anticoncepcionais, todos de forma gratuita e disponíveis na rede pública de saúde, nas unidades básicas de saúde. Vamos aproveitar para falar de cada um deles? Sim, nós temos a camisinha masculina e feminina. A feminina, pouquíssima gente usou já, conhece. É até importante falar um pouquinho mais, né? Porque traz uma autonomia para a mulher muito importante. Muito importante. É importante a gente também estimular a mulher nesse papel do preservativo. Da mesma forma que estimular o homem, a vasectomia também, a gente tem um papel de estimular as mulheres a usarem a camisinha feminina. Porque é fácil, né, de usar. Muito fácil, muito simples, né? Elas têm acesso, né, no SUS, elas podem pegar gratuitamente no SUS e deve ser sempre incentivada para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso, assim, é um método, o método de barreira, ele é um método de apoio a todos os outros métodos que são oferecidos pelo SUS, né? Nós temos a injeção mensal, a injeção trimestral. Que são hormônios. Que são hormônios, temos as pílulas, as mini pílulas, as pílulas do dia seguinte, temos o diafragma, o DIU, enfim. Então, muitas opções para a mulher também, né, doutora? Muitas opções de métodos reversíveis e dos definitivos, dos irreversíveis, como a gente citou aqui, da vasectomia e da ligadura. E a gente falou da importância do método de barreira no caso da laqueadura e vasectomia, sim, mas mesmo que a mulher também esteja usando uma pílula ou qualquer outro método de hormônio, ou diafragma ou DIU, também deve ser mantido, gente, isso é muito importante, o método de barreira. Sim, é muito importante. Que vai protegê-la, né? O aconselhamento é sempre utilizar um método da sua escolha, associado ao método de barreira sempre. E eu acho importante a mulher compartilhar também, né, o uso da camisinha feminina junto, assim, dividindo com o seu parceiro essa responsabilidade, né? Perfeito. Mais alguma mensagem, um recado final para a gente já está se encaminhando aí para o finalzinho do programa? Eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite e dizer que o planejamento familiar é um direito de todos, né? E é um dever do Estado, um direito de todos. E a gente, aqui no nosso país, a gente tem o planejamento familiar muito bem estruturado no Sistema Único de Saúde e com acesso amplo à população. Acesso universal, né? Isso. E o mais bacana é que a mulher ou o homem, ele não precisa ir até uma unidade de referência dele. Em qualquer unidade de saúde, você pode ter acesso, né, a uma camisinha feminina, uma camisinha masculina e pode ter o aconselhamento, aí nesse caso, sim, acredito que nas unidades de referência dele, né, tem um aconselhamento para você escolher o que se encaixa melhor com você, com o seu estilo de vida, com os seus objetivos, enfim. Fica aí a mensagem. Fica aí a mensagem, Marcela. Obrigada. Doutora, muitíssimo obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui. Se você chegou só agora, corre lá no nosso site. Dá para rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, manda mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 997018122 ou então liga gratuitamente pelo 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as nossas redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Tchau, tchau.